Não importa, ó Deus, a nossa condição, o Senhor continua nos amando e derramando a Tua graça. Fortalece nossas vidas nesta hora, ó Pai. Leva-nos, ó Deus, a compreender a Tua palavra neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, irmãos. Atos capítulo 2, queridos irmãos, é o texto que vamos meditar nesta manhã. Atos capítulo 2, nós temos 3 momentos aqui em Atos, nesse capítulo. Nós temos um momento da igreja, da pequena igreja que se inicia. Nós vamos ter um momento da igreja pública e nós vamos ter um momento das ações dessa igreja. Então hoje eu quero meditar com os irmãos sobre, depois da ascensão de Cristo, o Espírito no meio da igreja. O Espírito no meio da igreja do Senhor. Atos capítulo 2. Vamos ler primeiramente os 13 primeiros versos e depois nós vamos avançando. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Viram que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, porque cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são os galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Pardos, medos e ilamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judeia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tantos judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Vamos continuar. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que já foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem, este homem lhes foi entregue
por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito deles, disse Davi: eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso, o meu coração está alegre e a minha língua exulta, o meu corpo também repousará em esperança. Porque tu não me abandonarias no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer-lhes que, com franqueza, que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrato dos teus pés. Portanto, que todo Israel fique sabendo: este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrupta. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Pai Celeste, que Tua palavra ecoe em nossas mentes, em nossos corações, que Tua palavra desperte nossas vidas, que Tua palavra nos dê a visão, a direção para o viver esses dias, ó Pai, que a Tua palavra, ó Deus, nos mostre claramente o Teu propósito para cada um de nós, que ao anunciar esta palavra, ó Deus, nossas vidas se rendam completamente ao Senhor. Assim que oro ao Ti, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Queridos, como eu disse logo no início, nós vemos então 3 momentos no capítulo. O primeiro deles, o momento em que a igreja está ali reunida no cenáculo. Os 12 mais os 120 que estão ali, que viram a ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo. Este primeiro momento é o momento onde ocorre esse derramamento do Espírito Santo. Esse derramamento do Espírito Santo, então, é o cumprimento da profecia de Joel, como o próprio texto nos explica, Joel capítulo 2, esse derramamento do Espírito vem sobre esses homens, e nós vemos então a ação do Espírito Santo vindo sobre a igreja ali representada, que são esses 120 pessoas que viram Jesus Cristo ressuscitado e subindo e ascendendo aos céus. E é interessante essa inauguração do Espírito Santo, porque acontece justamente 50 dias após a Páscoa. Então, o Pentecostes é celebrado exatamente nessa data, 40 dias após a Páscoa. Aí vem a festa de Pentecostes. Lembrando também que a festa de Pentecostes é a festa das primícias, que anteriormente era chamada também a festa da dedicação, que era a festa que logo após a Páscoa, eles atravessaram o mar e eles foram então celebrar tudo aquilo que Deus havia feito sobre eles. Então essa é a festa de Pentecostes. Até hoje, os judeus celebram a festa de Pentecostes,
que acontece 40 dias após a Páscoa. E a Páscoa, para os judeus, ainda é a libertação da escravidão, mas para nós é a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E agora inaugura-se então com a chegada do Espírito Santo. Como que o Espírito Santo se manifesta então? O Espírito Santo se manifesta de três formas aqui nesse texto. Primeiramente, ele se manifesta como um vento poderoso, um vento que sopra no meio deles. E isso nos traz então uma figura que é importante que eu e vocês lembremos sobre isso. Ninguém pode controlar a ação do Espírito Santo. Ninguém pode controlar. Porque o vento, você pode até medir a intensidade dele. Pode ser um vento de 10 km por hora, 30 km por hora, ou 50 km por hora, como nós vimos 2 semanas atrás aqui na nossa cidade, esse vento de 50 km, que ainda não faz grandes estragos, mas se for um vento de acima de 80 km por hora, já é capaz de fazer vários estragos. Se for o vento que passou naquelas ilhas do Caribe, ventos acima de 200 km por hora, são ações mais poderosas desse vento. É isso que ele está falando sobre a ação do Espírito nesse momento que a igreja está ali reunida. E é interessante, essa manifestação do vento. A segunda manifestação, labaredas de fogo, nos mostrando então que essa manifestação nos remonta ao batismo do nosso Senhor Jesus Cristo, que houve então a chegada do Espírito por meio de uma pomba que veio sobre Cristo. E aqui então vem uma manifestação do fogo. Eu gostaria que você se lembrasse junto comigo sobre essa manifestação do fogo. Guilherme, coloca um pouquinho mais de retorno para mim, senão eu vou ficar sem voz. E a manifestação do fogo, você vai se lembrar comigo lá na chamada de Moisés. O fogo na sarça, mas não consumia a sarça. Mas você vai lembrar também comigo que no encontro de Isaías 6, o fogo também, ele sai e o anjo pega com uma tenaz para purificar os lábios de Isaías. Agora, este fogo do Espírito, que se manifesta, labaredas de fogo, vem sobre esses homens também. Então, no sentido de que nós não podemos simplesmente interpretar a Bíblia sem olhar para tudo que está acontecendo. Quando nós estamos olhando para esse texto, estamos vendo então que a forma da pomba sobre Cristo foi só uma vez, não ocorreram em outros momentos. O toque da tenaz foi só uma vez, a sarça ardente foi só uma vez. Então essa é a inauguração do Espírito Santo. Então é uma manifestação extraordinária, diferente, inaugural. E dentro dessa manifestação, então, a gente já pode tirar algumas conclusões. Todas as vezes, então, que a gente for ter o Espírito Santo, pastor, tem que ter um vento? Tem que ter uma labareda de fogo? Não necessariamente. Mas não é assim que nós vamos interpretar a Bíblia. Nós não vamos pegar um episódio e trazer e dizer que agora a manifestação do Espírito será somente assim. Isso vai cair por terra já algumas teologias que a gente tem por aí. Uma outra realidade do texto, eles começam a falar línguas, que alguns não entendem corretamente que língua é, mas quando essa igreja sai do cenáculo e vai para a cidade, as pessoas que estão ao redor deles começam a entender o que eles estão dizendo. Então não é uma manifestação sem interpretação. É uma manifestação, então, que está puxando aqueles que não entendem para um ponto. E aqui eu preciso que você se lembre de Babel. O que foi Babel? Babel foi o homem tentando chegar a Deus. E porque o homem tentou chegar a Deus obstinadamente pela sua própria força, pela sua própria energia, Deus, então, acontece a divisão das línguas, cria-se uma confusão e cria-se então uma dispersão. Agora não.
Agora a manifestação do Espírito vem, esses homens começam a falar e a comunicar, então é Deus descendo, é a manifestação de Deus sobre a terra, é a manifestação de Deus vindo sobre os homens, vindo sobre a terra, e agora esclarecendo o propósito e a vontade de Deus. Olha que coisa interessante é isso. Porque agora então não é para gerar confusão, não é para gerar pessoas que vão ter entendimento ou não vão ter entendimento, não é para gerar pessoas que têm uma compreensão espiritual maior e outras não. Muito pelo contrário, Ele quer que todos tenham a mesma experiência com o Espírito. E qual é a experiência com o Espírito? Se você abrir sua Bíblia, for lá em João, capítulo 16, o Senhor Jesus predisse esse momento, e na predição da profecia de Cristo, Ele diz: eu não vos deixarei sós, enviarei o Consolador, e Ele conduzirá para que todo homem compreenda então a justiça, o erro e o pecado, e assim possam se arrepender. Então a compreensão agora não é uma dispersão, agora é uma união em prol do Evangelho, é uma união em Cristo Jesus, é uma união em torno da palavra de Deus. Tanto é que o resultado será 3.000 pessoas que se convertem. E é interessante isso, porque o Espírito Santo vem, primeiramente a igreja, esses homens então são impulsionados pelo Espírito, motivados pelo Espírito, então eles são desafiados pelo Espírito Santo a testemunhar, e eles saem a testemunhar, e as pessoas então começam a compreender o Evangelho. Então, querido irmão, vamos tirar algumas lições, algumas aplicações para nós aqui. Primeiramente, sobre a questão desse batismo do Espírito Santo, que o meio pentecostal e meio neopentecostal afirma que é uma experiência de se falar uma língua estranha que não é compreensível. Queridos, não é isso. À luz da palavra de Deus, o que nós estamos vendo é que a experiência primordial do Espírito Santo é a conversão. Porque esses homens que ouvem, então, esses homens falando, eles perguntam lá na frente para Pedro: o que nós vamos fazer? Verso 37. O que nós vamos fazer, Pedro? Então Pedro diz: arrependam-se. Arrependam-se e depois seja batizado. Peça perdão dos seus pecados e comece a viver para Cristo. Então a compreensão da experiência com o Espírito Santo é uma experiência que nos aproxima a Cristo Jesus e nos aproxima à vontade de Deus e nos aproxima ao Evangelho que é comunicado. Então não é simplesmente uma experiência intimista, não é uma experiência esotérica, é uma experiência que nos motiva a pregar o Evangelho. Então a máxima para a minha vida, à luz da que eu interpreto a palavra de Deus, é que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem um desejo voraz de apresentar o Evangelho a cada pessoa que não conhece. Isso, para mim, é o grande sentido de uma pessoa estar cheia do Espírito Santo. É pregar o Evangelho. É sair do seu comodismo, sair da sua apatia religiosa, da sua apatia espiritual e enfrentar os sofismas, as ideias e apresentar o Evangelho puro e simples de Cristo Jesus. Por isso, queridos irmãos, que mais do que tentar estimular as pessoas a falarem línguas estranhas, eu quero muito mais estimular os crentes a estarem cheios do Espírito e a testemunharem do Evangelho de Cristo às pessoas, aos não crentes. E isso é completamente invertido em muitas teologias que estão por aí. E por isso que o nosso desafio ao estudar a palavra de Deus é compreender a luz da palavra de Deus. Uma outra implicação que a gente precisa fazer nesse texto. Se você pega esse texto de Atos capítulo 2, vamos fazer uma correlação com 1 Coríntios capítulo 12, 13 e 14, aonde ali o apóstolo Paulo vai falar para nós também que existe um dom de língua, que existe também línguas de anjos, que nós não sabemos interpretar corretamente qual é a intenção do apóstolo Paulo em descrever isso. Mas chega no capítulo 14, ele fala que aquele que fala em línguas estranhas, em línguas dos anjos, edifica-se a si próprio. Mas que, portanto, então, não deveria então buscar isso como prioridade.
Porque que importa eu falar 10.000 palavras e ninguém entender, sendo que se eu puder falar 5 palavras e os outros compreenderem e se arrependerem e conhecerem a Cristo Jesus, é mais importante então que eu fale de uma maneira compreensível, para que as pessoas compreendam e se arrependem em Cristo Jesus. E ele termina ali no capítulo 14 de 1 Coríntios, dizendo então, buscai com zelo os melhores dons. E ele diz então que o melhor dom seria o dom da profecia. E o que o apóstolo Pedro está fazendo aqui? Qual é a profecia que o apóstolo Pedro está dizendo? A profecia que ele está dizendo, ele nos remonta primeiro a Joel capítulo 2, depois ele nos remonta ao Salmo 47 e depois ao Salmo 108, aonde ele fala novamente que Davi foi o profeta que nos mostrou Cristo Jesus. E que Davi, recebendo a profecia de Deus, ele nos mostra então que o corpo de Cristo não sofreria decomposição. Mostra-nos também que a vitória de Cristo seria perene e eterna por toda a eternidade, porque Cristo está assentado ao trono de Deus. Então, nessa revelação que o apóstolo Pedro está nos mostrando, nos assemelha muito isso que as igrejas praticam nos seus cultos, que é o esclarecimento da palavra de Deus, que é o entendimento à luz da palavra de Deus, que é o estudo que nos leva à compreensão da palavra e do ensino da palavra de Deus. Agora que nós não sejamos levados por essa nossa cultura sincrética, nessa cultura esotérica nossa, que busca olhar e analisar e querer ter experiências que não nos leve a compreender a palavra. Queridos irmãos, isso é um erro teológico, isso é um erro que tem levado a igreja a uma meninice enorme e que tem levado ao povo de Deus a coisas, a aberrações no meio da igreja. Sendo que a prioridade para nós deveríamos olhar para a palavra e entender isso. Que se nós tivermos a compreensão do texto e a lucidez de apresentar o texto, a palavra de Deus às pessoas sofrerão em suas vidas transformação por meio do Espírito Santo de Deus. E é esse o grande objetivo da igreja, e é esse o grande alvo da igreja. Anunciar a palavra de tal maneira que as pessoas possam ser transformadas pelo poder do Espírito Santo em suas vidas. E além disso, nos levar também a apresentar esta palavra àqueles que necessitam, àqueles que precisam. Quem são esses que precisam? Quem são esses que necessitam? O apóstolo Pedro e os apóstolos não ficaram com dúvidas sobre a quem eles deveriam apresentar o Evangelho. Eles não ficaram ali sentados dias e dias e dias preparando um planejamento estratégico para a evangelização. Eles não ficaram ali gastando tempo e tempo e tempo com marketing para saber qual era a persona que eles deveriam procurar apresentar o Evangelho. Não, quando somos impingidos pelo Espírito Santo, quando somos impulsionados pelo Espírito Santo, quando somos motivados pelo Espírito Santo, quando estamos de fato buscando a vontade de Deus e desejando fazer a vontade de Deus, o Senhor vai colocar aquelas pessoas às quais devemos falar do Evangelho. E o Senhor vai colocando as pessoas às quais deverão receber o toque do Espírito, o arrependimento do Espírito, a transformação do Espírito, a conversão do Espírito. E as pessoas então experimentarão a mudança e a transformação de suas vidas. Queridos irmãos, Atos capítulo 2, eu quero que você se lembre também que o autor que escreve, Lucas, ele é o autor que nos fala, no seu primeiro livro, no Evangelho de Lucas, ele nos fala de 7 experiências com o Espírito Santo em Cristo Jesus. 2 delas eu já mencionei aos irmãos. A primeira, no batismo do nosso Senhor Jesus Cristo. A segunda delas, o Espírito leva Cristo Jesus para a tentação. E isso é nos colocado no Evangelho de Lucas. O Espírito Santo conduziu Cristo Jesus ao deserto. Mas também vai nos dizer que o Espírito Santo conduziu Cristo Jesus a ir para a Galileia e depois a Judéia. Então, pelo Espírito, ele fez este percurso.
E é interessante quando nós olhamos isso, essa observação que ele diz, que é o Espírito conduzindo a vida de Cristo, é o Espírito agindo na vida de Cristo. Depois nós vamos ver que é o Espírito que traz o consolo ao nosso Senhor Jesus Cristo no Getsêmani. Mas ele vai falar também que é o Espírito Santo que manifesta sobre Cristo Jesus quando ele expulsa os demônios e cura os enfermos. E ele fala também que na multiplicação dos pães é o Espírito Santo que ilumina a Cristo, dizendo a Cristo que ele então faça aquela multiplicação. E nessa apresentação do Espírito agindo inicialmente na igreja primitiva, naqueles 120 irmãos da primeira igreja batista de Jerusalém, do ano de 2000, desculpa irmãos, mas eu não podia deixar de fazer essa brincadeira, mas é muito interessante isso, que nesse momento que esses irmãos estão reunidos, o Espírito está sobre eles, e o fruto disso é uma ação. Não é uma experiência pessoal. E aí é a grande diferença para mim, quando eu leio Atos capítulo 2, e é esse o grande meu objetivo nesta manhã. É que eu e você saiamos daqui entendendo que o Espírito Santo, quando age em nossas vidas, é para produzir frutos da justiça do reino de Deus. Não é simplesmente uma elevação espiritual. Eu falo dom de línguas, eu falo línguas estranhas. Eu curo, eu não sei o quê. Não. E para mim, queridos irmãos, isso está extremamente relacionado ao verso 8 do capítulo 1. Receberão o Espírito Santo e serão o quê? Minhas testemunhas. E aí é a grande pergunta, irmão. O Espírito está sobre a sua vida? Você tem o Espírito Santo da promessa em Cristo? Você realmente já entregou-se a Cristo de tal maneira que você se arrependeu dos seus pecados e recebeu a Cristo Jesus? Se você tem isso, você testemunha. Você fala de Cristo às pessoas. Só que a igreja, ao longo da história, ela vai se desvirtuando, ela vai criando mecanismos, vai criando estruturas, metodologias. Irmãos, não teve nada disso. Houve só 40 dias. 50 dias para ser mais preciso. 40 dias com Cristo mostrando e aparecendo para esta igreja, e depois essa igreja teve 10 dias. E 10 dias que essa igreja estava fazendo o quê? Se reunia todos os dias no cenáculo, eles oravam uns com os outros, e num momento repentino, o Espírito Santo vem sobre eles, e eles então começam a testemunhar. Testemunhar desta palavra. Testemunhar dessa experiência com Cristo. Eles não estão falando, eu vi um céu, eu vi uma coisa. Não, o que eles estão falando? Olha, o Cristo que vocês mataram é o Messias. O Cristo que foi crucificado na cruz é a promessa bendita. O Cristo veio, Ele ressuscitou, e agora Ele nos chama ao arrependimento, e agora Ele nos chama para viver uma nova vida. E aqui, queridos irmãos, é interessante o verso 40, salvem-se desta geração corrompida. E como que nós vamos nos salvar dessa geração corrompida? Primeiramente, aceitando a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. O nosso Messias viveu 33 anos, morreu na cruz do Calvário, no período de Pôncio Pilatos. Ele ressuscitou ao terceiro dia, e ele apareceu aos primeiros cristãos, e eles testemunharam para nós de que eles viram Cristo ressurreto. E um deles chegou ao ponto de tocar-lhe as próprias feridas. E que eles viram ele ascendendo aos céus. Mas que eles não ficaram tendo uma religião, uma experiência empírica. Mas, ao contrário, ao receber o Espírito, eles se sentiram desafiados e motivados a falar de Cristo a todos os que precisam e necessitam de Cristo Jesus. A experiência foi tão profunda
que mudou completamente a estrutura dessa igreja. Vamos agora ao verso 42 e 47. Eles então se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais foram feitas pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Eles se converteram, eles se batizaram nas águas, e ali eles decidiram caminhar juntos em unidade. Enquanto em Babel aconteceu a dispersão, no Pentecostes acontece a união. E a igreja marcha sempre em união. União de quê? Nós vemos aqui pelo menos 4 propósitos importantes para a caminhada da igreja. A primeira delas, queridos irmãos, ao didaquê, se dedicavam ao ensino dos apóstolos, ao ensino. A igreja, ela existe para ensinar a palavra de Deus. Esse é o cerne principal da igreja. Ao ensino dos apóstolos, à doutrina, à sã doutrina, ao evangelho de Cristo Jesus. Segundo, a koinonia, a comunhão ao partir do pão e as orações. Comunhão não só apenas no sentido de estar presente num lugar, num local, numa hora marcada, mas comunhão no sentido de que eles partilham o pão, partilham suas necessidades uns com os outros. Partilham para quê? Para orarem juntos uns com os outros. A ação inequívoca do Espírito Santo leva à conversão, e a conversão leva então à inserção da igreja, à criação da igreja, ao estabelecimento da igreja. E dentro da igreja nós lutamos e militamos para o ensino cristão, ensino bíblico, a comunhão que nos permite a olhar para o outro, para nos ajudar e cooperar no crescimento espiritual uns dos outros. E os que criam, então, mantinham-se unidos. E agora é interessante, a vivência com o Espírito, a vivência com Deus, busca de Deus, implica em ação de Deus. Fala comigo. Busca de Deus implica em ação de Deus. Vamos com mais fé? Busca de Deus implica em ação de Deus. E aqui então nos diz, quando você busca Deus, Deus derrama maravilhas no nosso meio. Deus derrama. Então eu e você não precisamos fazer campanha para receber milagre. Nós precisamos buscar a Deus. Amém? Amém, irmãos? Entendem por que na filosofia da nossa igreja não tem campanha? Porque a campanha aqui é uma só. Viva para Cristo Jesus. Amém? É uma só. Porque a Bíblia nos ensina isso. Você não pode ser crente só por 7 dias, por 7 semanas, por 21 dias. Você precisa viver para Cristo. Amém, irmãos? Paulão sempre fala para mim, pastor, vamos lotar a igreja, né? Colocar ali na faixa. 21 dias de quebra de maldição e prosperidade da sua família, né, Paulão? Pode marcar o culto 7 horas da manhã, a igreja vai estar lotada. Isso não é ser igreja. A igreja é quando você olha no seu coração, olha na sua vida, e você diz, Jesus é o meu único e suficiente Salvador. Ele é o amor da minha vida. Ele é a minha paixão. Ele é o meu tudo. E sem Ele eu não posso viver. E eu quero que todos tenham Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque não pode ficar só na primeira parte. Porque aí vira religião. Tem que ir para a segunda parte.
E por isso que eu entendo, queridos irmãos, que sem evangelismo não acontece a verdadeira conversão. A prioridade nossa é essa. A essência do evangelho é esse. As outras coisas vão acontecer. Basta sermos fiéis à palavra. Basta vivermos uma vida de oração verdadeira. Basta vivermos uma vida de comunhão verdadeira. O Senhor vai acrescentando todos os que vão ser acrescentados. Agora, olha aqui o final desse texto. E louvando a Deus, e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então não é só na pregação, é no louvor. Ei, irmãos, por isso que eu luto aqui com os irmãos do Ministério de Música, para que as músicas que nós cantemos exaltem a única e exclusivamente a Cristo Jesus. Os muçulmanos não cantam, sabia disso? Eles não louvam. Você sabia também que os confucionistas também não? Mas você sabia também que os budistas também não louvam? Mas você sabe por que nós cristãos louvamos? Você sabe por que eu e você louvamos a Deus? Você sabe por que eu e você adoramos ao único Criador, Rei, Senhor e Salvador das nossas vidas? Você sabe por que essa igreja se reuniu e eles louvavam, e tinham sempre o desejo de estar reunidos e louvando e engrandecendo o nome do Senhor? É porque nós fomos criados para o louvor da glória do nosso Pai. E o Senhor Jesus diz isso, que o Pai procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E estar cheio do Espírito, então, é esse desejo de se encontrar e louvar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que tem as promessas da vida eterna, aquele que tem as promessas para mim, para você, para as nossas famílias. E quando nós nos encontramos com Ele, quando nós conhecemos Ele, recebemos desse Espírito Santo. Pastor, mas eles já não eram crentes ou não eram crentes? Eles tinham ou não tinham o Espírito Santo? E aí eu queria fechar falando sobre isso. O Senhor Jesus falou para eles lá em João 16, soprou sobre eles e falou para eles: recebam então o Espírito Santo. Mas aqui é a inauguração de algo novo da igreja. Não precisa se repetir novamente. Eles receberam, mas eles não tinham ainda a plenitude do Espírito. Eles receberam, mas eles ainda não estavam cheios do Espírito Santo. Por isso Pedro negou, por isso eles abandonaram tudo e resolveram ir pescar. Teve uns que falaram, não, vamos voltar lá para a nossa cidade, vamos voltar lá para Emaús, porque aqui tudo acabou. Não. Eles agora receberam o Espírito. E como que é conosco então, pastor? Quando você se converte, você já recebe o Espírito Santo. Isso o apóstolo Paulo nos diz lá em Efésios 1:13, que agora, quando aceitamos a Cristo Jesus, recebemos o Espírito Santo como penhor da nossa salvação. Só que muitos têm o Espírito, mas não se enchem do Espírito. Muitos têm o Espírito, mas ainda ficam presos na sua religião, ainda ficam presos nas suas racionalidades, ainda não desenvolvem a sua vida espiritual. O apóstolo Paulo diz isso, que devemos então desenvolver a nossa vida espiritual. Isso nos fala lá na carta aos Efésios. Mas ele nos fala também isso lá em Romanos, que deveríamos então agora viver de que maneira? Vamos viver então, já que a graça superabundou, vamos continuar vivendo no pecado? Não, de maneira alguma. Vamos andar no Espírito. Vamos nos encher do
Espírito. Vamos buscar mais no Espírito. Vamos meditar mais no Espírito. E uma coisa que Deus me revelou nessa palavra, me trouxe uma clareza nesse tempo agora, que tem muita gente que tem o Espírito, mas não mergulha. Tem muita gente que está vivendo uma vida cristã, mas está vivendo como os apóstolos lá nos 10 primeiros dias, só lá no cenáculo, gosta da oração, mas não... E que você precisa, querido irmão, se esforçar e buscar esse Espírito, se encher desse Espírito Santo de Deus. Então eu preciso do batismo do Espírito Santo, pastor? Não, não precisa de batismo do Espírito Santo, você precisa ser cheio do Espírito Santo, amém? Ser cheio. Como que a gente se enche? Querido irmão, você será cheio do Espírito Santo de Deus quando você olhar para a sua vida e falar assim: eu tenho um monte de coisa para fazer, mas buscar a Deus é mais importante. Eu tenho um monte de coisa para pagar, mas buscar a Deus é mais importante. Eu tenho um monte de compromisso lá para fazer, tenho um monte de responsabilidade, mas buscar a Deus é mais importante. Aí você pode dizer: você está cheio do Espírito, porque o Espírito te domina por completo, rege a sua vida por completo, te domina e te preenche por completo. Aí você vai ultrapassando da sua agenda e você vai entrando na agenda de Deus, na agenda do Espírito Santo de Deus. Eles estavam ali escondidos, eles eram crentes, mas eles precisavam entrar na agenda de Deus. O Espírito veio e eles então saíram cheios do Espírito e saíram testemunhando como eles nunca testemunharam da vida deles. Essa é a minha oração nesta manhã, é que a gente saia das nossas agendas e mergulhe na agenda do Espírito Santo de Deus. Que a gente saia da nossa esfera de vida religiosa e mergulhe na plenitude do Espírito, no mar do Espírito Santo de Deus. Que a gente se derrame, deixe Deus derramar o Espírito Santo da promessa dEle, curando, limpando as nossas vidas, tirando todos os impulsos da carne, limpando de nós todos os desejos carnais, e nos enchendo do fruto do Espírito, nos enchendo do dom, da capacidade de testemunhar, para testemunhar a todos quanto precisam, em todos os lugares, por onde nós formos. Atos 2 diz para mim isso, que aquele momento, esses homens começaram a olhar para Deus e falar: Deus, eu vou te buscar em primeiro lugar, sobre todas as outras coisas, e eu sei que o Senhor me conduzirá, por onde eu for e enquanto eu viver. Feche os teus olhos, que hoje você possa desejar viver essa experiência do Espírito Santo de Deus, conduzindo e guiando a sua vida, conduzindo e guiando o seu viver. Pai, que nossas mentes, ó Deus, sejam transformadas pela Tua Palavra, que nossas vidas, Senhor, possam experimentar esse mergulhar do Teu Espírito, que nossas vidas, ó Pai, possam a cada dia se encher e dar esse testemunho poderoso como foi ali em Pentecostes. Que nossas reuniões, ó Deus, sejam realmente com todo esse desejo, com todo essa motivação de se alegrar, de te buscar, de se alegrar pelo teu agir, de se alegrar pela tua palavra. Que, ó Pai, a nossa experiência com teu Espírito seja transformadora, como transformou aquelas 3.000 almas, como transformou aqueles 120 irmãos. Que a nossa experiência com teu Espírito seja assim transformadora, seja assim renovadora,
seja assim libertadora, seja assim para mergulharmos e vivermos na tua vontade, na tua agenda, no teu propósito e no teu querer. Toma as nossas vidas, toma o nosso coração, o nosso viver, o nosso entendimento e nos conduz ao centro da tua vontade e do teu querer. Que o teu Santo Espírito nos inspire a dar esse testemunho a todos quanto precisam. Que a tua igreja se mova pelo teu Espírito, que a tua igreja se encha do teu Espírito, que a tua igreja testemunhe pelo teu Espírito, que a tua igreja manifeste a cada dia a obra do teu Espírito a todos quanto precisam. E acrescenta, Senhor, todos aqueles que precisam ser salvos, que necessitam desse teu amor hoje, em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém.